Olá pessoal, tudo bem? Caro bibliófilo, bibliófila, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do projeto 1 por 1. A ideia é comentar um livro por dia. É um desafio, é difícil. Vamos ver se a gente consegue seguir com essa ideia mirabolante. Hoje eu tenho um livro aqui para vocês que eu tenho certeza que a maioria não conhece, que a maioria não leu, porque é um livro muito difícil de achar. Eu mesmo pesquisei recentemente, não vi onde poderia comprar um livro desse. Tive a sorte de ter esse livro em casa. É um livro antigo, já até perdi a capa, mas é um livro que é uma leitura interessantíssima, transformadora, que é o Faces Ocultas. Sabe de quem? Não sei se deu para ler aí. Salvador Dalí. Pessoal, digo para vocês que a sensação que eu tive quando eu descobri que Salvador Dalí tinha um livro foi talvez a mesma sensação de todo mundo. Olhar isso com ceticismo, pensar, será que esse pintor totalmente criativo, ele teria a habilidade de passar para a plataforma de livro a genialidade que ele tinha no espaço bidimensional do quadro? Será que ele conseguiria fazer essa transposição? Será que haveria nele essa habilidade? E é claro que eu estou lendo uma tradução em português, mas uma tradução muito interessante, muito boa, do Ivan Pedro Martins, bem interessante, e eu digo para vocês. Eu vou dar um exemplo do que eu achei desse livro com uma pesquisa que eu fiz recente, né? Eu fiz uma pesquisa para ver o que estavam falando do livro e tal. Em português eu não me lembro de ter achado muita coisa, mas eu achei um único vídeo em inglês falando sobre esse assunto. O cara que estava falando sobre o livro era meio figurão, assim, mas ele fez uma grande abrangência assim, de paralelos, comparou com Thomas Mann, comparou com Hermann Hesse, comparou com Dostoiévski, né? Você vê que é um cara que tem uma leitura. Mas o que ele disse nesse vídeo falando sobre o livro Faces Ocultas do Dalí? Ele disse: esse é o maior romance de todos os tempos. Pode ser um pouco exagerado, né? Eu não vou dizer que esse é o maior romance de todos os tempos, mas está entre os meus livros prediletos. É um livraço. Esse aqui é da editora Record, né? Não sei se vai dar para ver aqui ainda tem aqui a lombada do livro, né? É uma leitura sensacional. É um livro, é um romance histórico. Ele se passa no contexto do segundo grande conflito mundial, década de 40. Ele vai misturar a alta cultura, a aristocracia europeia daquela época. Ele transita entre a África, a Europa, os Estados Unidos. Tem uma atmosfera muito interessante. Tem um enredo que me lembrou até um pouco alguns aspectos do filme, que era originalmente um filme espanhol também. Depois ele foi adaptado para um filme em inglês, que é o Vanilla Sky, né? O Vanilla Sky originalmente era um filme espanhol e houve ali um combinado entre o diretor americano e o diretor espanhol. E aí a condição para o diretor espanhol de deixar o americano refilmar a sua história foi que ele dirigisse um filme nos Estados Unidos, e aí o filme que foi dirigido nos Estados Unidos foi exatamente Os Outros, que é um filme com a Nicole Kidman, que tem uma história extremamente interessante, tem uma atmosfera interessante também, e vale a pena você dar uma conferida, né? O filme original espanhol, esqueci o nome, me veio agora só na cabeça, eu não estava programado para falar disso, mas depois você pesquisa, né? O Vanilla Sky, que é com Cameron Diaz e o Tom Cruise, facilmente você acha isso, né? Acho que é o diretor Cameron Crowe, né? É um filme bem interessante, né? Provoca uma reflexão bem legal. Vou avisar de antecedência que não é um filme normal, né? Um filme, aquilo que o Umberto Eco, né, famoso semiólogo italiano já falecido, chamaria de uma obra aberta, né? Uma obra que ela não fecha o sentido, né? Você agrega o sentido. E só uma curiosidade, já que a gente falou de Tom Cruise e de Vanilla Sky, eu, depois de um tempo sentando assim, pensando, eu comecei a refletir como é que entre os meus filmes prediletos o Tom Cruise está sempre ali. E você não vai achar que é Top Gun, né, ou Missão Impossível, né? Não é sobre esses filmes que eu estou falando.
Um dos meus diretores prediletos, que é o Paul Thomas Anderson, né, ele tem um filme que é sensacional também é uma obra aberta, também um filme não tradicional, que é o Magnolia, e é estrelado pelo Tom Cruise. Depois você tem um que eu já citei aqui anteriormente, né, que é o De Olhos Bem Fechados, também o Tom Cruise também estava ali. Entre muitos outros, que se eu parar aqui para pensar, eu vou lembrar filmes assim mais... filmes de diretor, né, filmes autorais, como se chama. A história do Salvador Dalí é sensacional. Lembra um pouquinho um conceito que tem nesse Vanilla Sky, do relacionamento, né, a ideia com, né, o amor e a morte ali caminhando um pouco juntos. Tem um pouco essa atmosfera, né, de pessoas que se amam, mas estão diante ali sempre do perigo da morte, né, estão sempre tentando se aproximar, né, formalizar a sua união, mas tem essa dificuldade. E é um livro que tem um outro aspecto interessante. Essa versão aqui é muito legal porque ela é ilustrada, essa versão em português, então você tem alguns desenhos do próprio Dalí. E deixa eu ver se consigo abrir algum aqui. Tem um aqui que não dá para abrir, não. Acabei de descobrir uma página solta. Tem assim, tem mais abstratos, né? Deixa eu ver se eu acho outros aqui. Tem algumas ilustrações interessantes. Tem um aqui que não dá para mostrar porque remete lá ao Adolfinho Bigode, lembra dele? Deixa eu ver, tem mais alguns aqui, ó. Tem alguns desenhos bem interessantes. E, além disso, ele trata de temas assim que eu me interesso muito, né? Porque o tradutor da versão em inglês, que é o Racon Chevalier, ele coloca no prefácio, ele escreve o seguinte: há, né, no sentido de existe, verbo existir, há em Dalí uma fascinação pela magia, necromancia, encantamento e sortilégio, superstição ritual e cerimonial. Ele é obcecado pelo que jaz além dos limites do concebível. Não é surpreendente que um gênio fértil tivesse buscado abranger uma nova dimensão na forma de um romance. Então, ele trata desses temas de uma forma extremamente interessante. E a questão do divino também, a questão de Deus, né? Tem mais um trecho do prefácio, diz: Dalí sempre encarou o mundo, sua arte e a si próprio em termos cósmicos, com Deus sempre presente, quer como mito, quer como realidade. É um mundo atormentado com ressonâncias apocalípticas, no qual paixões elementares e perversas pressionam a alma humana até o limite. Este mundo, com o qual seus quadros nos familiarizaram, tem suas próprias leis, seus próprios monstros, quimeras e mitos. É um mundo de paisagens minerais desoladas, ruínas centenárias, aldeias caiadas da Espanha, sob seus céus de sugestão de infinito, povoado por figuras captadas em expressões e posturas de angústia ou êxtase. Um mundo obsessivamente entremeado de objetos fetichistas e por aí vai. Então, uma leitura interessantíssima. É chato, né, a gente falar de um livro assim que você talvez não encontre por aí. Eu acho que eu não tinha pensado nisso, né? Eu pensei nisso só agora. Achei uma outra gravura dele no livro, né? A página se soltou. Então, pensando aqui agora, né? É chato falar de um livro que você não vai, que eu vou te colocar em você vontade de ler e você não vai achar para ler. Mas é possível que nesses sebos virtuais você encontre essa obra. E eu digo para vocês, é uma obra que com um diretor bom daria um filme sensacional. É um romance histórico assim muito bem escrito, um arco narrativo sensacional, um enredo muito legal, uma atmosfera interessante, um clima interessante, não fica... você já se mergulha completamente na história. É muito legal, uma leitura sensacional. Só para você saber aí da existência, e eu creio que se você pesquisar bem, existe a possibilidade talvez de você encontrar em algum desses sebos virtuais. Então fica a dica, Salvador Dalí, Faces Ocultas. Esse aqui é da editora Record, né? Não sei como é que tá isso hoje. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Fique com Deus. Clica aí no like se você gostou do vídeo, no sininho das notificações, deixa um comentário e examine todas as coisas, retém que é bom. Um abraço a todos. Fique com Deus. Valeu!